Palmeiras ganhou. Nosso grande Pedro lá da Jovem Pan vai mandar um recado aí agora, junto com a imprensa que está apavorada com o maior do Brasil. 2-0 para o Palmeiras contra o Bolívar. Tem gente arrepiada até agora, hein? Vamos ver o que o rapaz falou aí do Verdão. E o Paulo Nunes também falou, hein? Também falou do Verdão aí, depois dessa vitória do Verdão na Libertadores, 100%, líder geral, melhor campanha. Vai jogar todos os jogos decisivos das oitavas até a semi em casa. Vamos ver o que o Paulo Nunes falou também nesse vídeo aí. O Palmeiras bateu o Bolívar por 2-0 e garantiu a melhor campanha geral da Libertadores 2025. O Verdão que conquista o feito pela sexta vez em 8 anos. E se junta ao River Plate como o time que mais vezes somou a melhor campanha geral da principal competição de clubes do continente, sendo 8 no total. Verdão que neste domingo encara o Bragantino fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, é líder do Brasileirão. Na Copa do Brasil, tem compromisso chegando, jogo de volta contra o Ceará pela terceira fase, só depende de um empate. E na Libertadores, são 5 jogos, 5 vitórias, a melhor campanha geral do torneio, e o Palmeiras pode jogar em casa na fase mata-mata, conforme for avançando, pode decidir em casa até a semifinal. Essas as informações do Palmeiras. Para mais informações e análises sobre o Verdão, siga @Jovem Pan Esportes, deixe seu like e quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Tamo junto. E aí o Palmeiras começa a jogar muito bem de novo e acerta também contratação no mercado, né? O Facundo Torres, olha que jogador excepcional, que jogador incansável em campo, a quantidade que ele corre, que ele participa do jogo. Esse não Isso. Como é que ele ficou uma fora agora, né? Foi contra o... Agora, o São jogo. Paulo? São Paulo. Na MLS ele era recordista de minutos Roger, jogando tem uma também. coisa que esse time do São Paulo, o time do São Paulo, do Palmeiras, é que além disso tudo aí do trabalho do Abel, dele botar de novo essa equipe para competir, para ser forte, mentalmente é uma equipe, para mim, no futebol brasileiro, é a equipe mais bem preparada. Só que agora o Palmeiras, além disso, tem um time com jogadores muito bons. Vou repetir. Posso fazer uma pergunta para vocês? Porque era unanimidade, até um mês atrás, 2 meses atrás, que o Flamengo tinha o melhor elenco do futebol brasileiro. Elenco. Não tô nem falando de time, de como estava jogando. E esse Palmeiras aí? Esse Palmeiras agora tá com todo mundo. Todos os jogadores o Palmeiras recuperou. Porque Todos, o Marcos joga Rocha, ontem Dudu, praticamente time reserva, né? E você viu o time, né? E joga em alto nível. O Felipe Luiz tirou 3 ou 4 jogadores importantes no jogo contra o Córdoba no Rio. Tu viu que procó que deu? Perdeu o jogo e a pressão que foi pra cima do Flamengo? Como é que pode, num jogo de Libertadores, ele tirar 2 jogadores importantes? Tudo bem, o Palmeiras já estava classificado, o Palmeiras tá numa situação diferente dentro do grupo. Bem confortável. Ali ainda era o segundo jogo do Flamengo na Libertadores. Mas esse elenco do Palmeiras Roger, ontem não tinha. Ontem não estava nem no banco. Estevão. O Estevão vai embora, Gustavo Gomes. E o Giai. E o Paulinho. Nem no banco. Olha, ele não teve o Giai, mas ele tinha o Marcos Rocha e o Mike também no banco. Exatamente. Então, aí no volantes tem o Richard Rios. Richard Rios, jogou o Evangelista. O Evangelista estava no banco? Estava no banco, entrou depois. E aí, jogou Emiliano Martínez. Com Richard Rios. Aí tem Aníbal Moreno ainda como opção. Eu acho que tem mais opções do que o Flamengo, o Palmeiras. E do mesmo nível, né? Do mesmo nível. Mas eu acho que a análise não passa por isso, Roger. Acho que não passa por isso quando a gente diz que o Flamengo tem mais... Como você chamou? Você não falou time, você falou elenco. Porque passa pela cornetada da torcida ao Abel, que não é nova. O torcedor associa ao espetáculo. Qual que é a nova? Não entendi. O torcedor associa ao que é oferecido em campo, essa análise. Plasticidade, você está falando? Plasticidade, brilhantismo, espetáculo. E os times mas do Abel já mudaram. Eu acho que a cobrança é maior no Flamengo. Olha só, eu acho que pode ser... Pergunta ao Paulo Nunes, que teve na fase mais refinada do Palmeiras, assim. Ele era rival de Djalminha, sendo cornetava da turma do amendoim. Então, assim, o Felipão não botou apelido no torcedor de... Turma do amendoim. Mas o que o Abel não ganhou com o Palmeiras? Esse é o ponto. O que ele ganhou? O que ele não ganhou? Ele ganhou tudo. Mas é aí que tá. Eu acho que o Palmeiras tem uma cultura de jogo que a torcida, embora a torcida corneteie, mas ela assimila melhor um jogo que é mais de força e imposição física. No Flamengo esse jogo não cola. Mas eu não entendi. No Flamengo tem que ser um futebol mais artístico. Que você colocou aí, isso que a torcida cornetou. Porque assim, depois que acabou o jogo lá ontem, todo mundo aplaudiu, todo mundo saiu
Eu acho que é uma parcela pequena. Não, a torcida, eu até fiz a correção. A torcida é muita gente. Uma parte da torcida. Ao estilo protocolar de jogo. Mas aonde que você viu isso? Como assim, aonde? Ué, aonde você viu essa informação? Jogo, assim. Não é informação, não. São reações de Twitter. Você não fica acompanhando em tempo real? Pô, você vai acompanhar Twitter, um monte de mala que fica aí escrevendo. Não, falei que eu interajo. Inclusive, o meu bem gordinho. Eu nem uso. Essa questão de Twitter e redes sociais não tem amor, não tem empatia. Não tem amor. Falta. É um ambiente, é tóxico, é tóxico. Mas, de qualquer maneira, pouco tempo, relativamente pouco tempo. É temperatura de estádio. Mari. É do momento lá dentro. Essa do torcedor é temperatura de estádio. Lá dentro. O torcedor que tá no estádio não faz esse tipo de crítica? Não, faz. Não, faz, mas ontem não fez. Não fez. Acabou o jogo, todo mundo feliz. Todo mundo está aplaudindo. Aplaude a classificação que eu trabalhei no jogo. Já estava garantida. Eu trabalhei no jogo. Não teve reclamação. Eu trabalhei no jogo contra o São Paulo, lá em Barueri. Cara, a festa que o torcedor do Palmeiras fez depois do jogo, cara, eu fiquei impressionado assim da alegria. Esse negócio de Twitter é irrelevante. Ninguém liga pro Palmeiras protocolar, não? Vocês acham que não? Nem um pouco. Não, eu acho que liga sim. Acho que pode ter quem reclama, Os mas o jogadores, torcedor... Não, torcedor. Mas o torcedor também sabe, já viu esse Palmeiras jogar dessa maneira, nesse ritmo que eu digo, e ser campeão assim. Cada um tem uma maneira de jogo. A partida do Palmeiras ontem foi a partida de quem sabe jogar Libertadores. Exatamente. Eu fiz o Palmeiras e Botafogo ano passado. Os caras saíram aplaudidos. Eliminados dentro de casa, foram aplaudidos, pô. Eu discordo um pouquinho, Mari, dessa questão você mede público de estádio. Esse é o público que interessa. Nego de Twitter aí. Essas questões de rede social. Pessoalzinho de Twitter que fica reclamando. Não, peraí, mas já fazem nada e fica em Twitter, coçando o saco dentro de casa e... Às vezes o cara tá tweetando do estádio, você não sabe? Que tweetando de estádio? Tem um 4G bom dentro do estádio. Mas é chato também, porque vai pro estádio pra ver o jogo que fica no Twitter. E se você não gosta do pessoal da selfie? Odeio. Não. Deus sabe o que faz mesmo, né? Já pensou pra jogar bola hoje? Meu Deus. Tu ia estar no vinagre, né? Tava. Com certeza. Vocês viram que por pouco tempo não foi vejo nada. Tu sabe dessas fofocas? Tu é o mais fofoqueiro que tem hoje. Eu de fofoca? Você acabou de falar. Eu tô aqui. Não, ele sabe da onde que vaiaram? Que torcedor do Palmeiras que vaiou? Que reclamou? Eu fico bom. Eu chego aqui com o babado da semana. Ele já sabe, Eu leio jornal. Tu é um Maia. Eu sei, o jornal chega na tua porta lá, tu fica sabendo. Agora, rede social. Ele é do entretenimento. Ele tá na newsletter. Ele é do entretenimento. Picuinha de rede social, de Twitter, que reclamou do Palmeiras. Fica lendo o livro do condomínio. Certeza. Fica sentado. Jornalzinho Ih, o 302 aqui, ó. Ler livro do condomínio eu não leio, não, mas leio muito livro. Não do condomínio? Não, do condomínio. Então tá. Inclusive, tem um bom pra... Qual é a dica? Aí. Não, mas eu não... Aqui, ao vivo, pô, não ganho nada. Vai vender o peixe, não? Vai vender o peixe? Vai vender o peixe. Eu fiquei um pouco preocupada. Animal Selvagem. Muito bom. Boa leitura. Boa leitura, acabei de ler. Eu não sei nem se eu devo perguntar o que eu tô com vontade de perguntar. Depois você me conta como é que é. Não, mas é um livro de Vocês falaram, Jéssica e Paulo levantaram uma bola interessante no Flamengo, que eu vou trazer então pro Palmeiras. É clichê ou é verdade? Libertadores é diferente? É, óbvio que é. Por que pro Palmeiras não é? Mar, vamos entrar nisso que o Roger estava falando. Cada torcedor tem uma filosofia de torcer, de apoiar ou não apoiar. O torcedor palmeirense, ele sempre, para mim parece muito com a torcida de São Paulo. Ele sempre torce diferente numa Libertadores, porque como é que eles falam da Libertadores? Obsessão. É uma obsessão diferenciada. É um torcedor que gosta muito do mata-mata, é um torcedor que gosta muito de jogos importantes e na minha opinião, o Abel ama jogos de mata-mata. Então ele sabe trabalhar o mental. Jogo de mata-mata vai muito de mental, vai muito de a força psicológica dos jogadores, e eu digo isso sempre. O Palmeiras trabalha como ninguém isso. O Abel faz isso como ninguém, como o Filipão fazia na minha época. Então o palmeirense ele já é acostumado. Então já é um nível de torcedor diferente. Não estou falando que é melhor ou pior. Estou dizendo que é diferente. O palmeirense se gosta da adrenalina, do jogo eliminatório, exatamente. Né? Se vai sair, se vai ficar. É diferente. Como a do São Paulo também. Então, mas exatamente esse exemplo. O São Paulo na Libertadores é uma equipe. Exato. Também Você está falando do desempenho da equipe, né, Mari? Exato. E no brasileiro não consegue reproduzir. Mas, o Palmeiras Mari, consegue. Sabe que mas posso falar uma coisa? Desculpa, Jéssica. Pode falar, depois eu falo. Não, o Palmeiras ele encontrou o fio da meada da vitória, de ser campeão. Ele encontrou o caminho para ser campeão. O Abel.
que pode estar no Abel, pode estar nessa gestão, a gente só vai saber quando o Abel não estiver mais no Palmeiras, e sabe como fazer isso perdurar ao longo do tempo. Tem time que sabe ser campeão numa temporada. Exato. Terminou a temporada, mas o Flamengo também tem 2 anos que o Palmeiras não ganha. Tem 2 anos que o Palmeiras não ganha. Mas está sempre lá disputando. Sim, mas a mesma coisa do Flamengo. Mas a gente está discutindo Flamengo e Palmeiras, a pressão no Flamengo é uma, mas foi campeão brasileiro em 23, né? O quê? O Palmeiras. Tá, mas eu tô falando 24 e 23 foi o Palmeiras? Brasileirão. Em cima do Botafogo. E ganhou, então naquela virada. Tem um ano. Só ano passado que eles não ganharam. Ganharam o Paulista, né? Sim, mas a diferença do Palmeiras, o Palmeiras fica um ano sem ganhar, mantém o treinador. O Flamengo ganha e manda embora o treinador. Pra você ver a diferença de pressão. O Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, mandou o treinador embora. Pra contratar o vice. É questão de gestão, né? Ponto importante. Mas todas? Não, questão de gestão do Flamengo. Sim, mas se você tem um treinador que é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, e a pressão continua no Flamengo. Por isso que a gente está falando, né? Ontem, como o Flamengo jogou, aí volto a frisar, o cenário do grupo era diferente, o Flamengo pressionado, tal, e o Palmeiras já classificado. Mas são situações diferentes. Por isso que eu estou indo remando contra a Mari, dessa questão de, mas o torcedor do Palmeiras reclamou. Reclamou aonde? Não foi. Não tem direito. Não tem direito de reclamar. Lógico que tem. Ditador. Torcedor tem direito de tudo. Mas o que eu tiro de temperatura de torcedor é dentro do estádio. Torcedor modinha que fica, não sai, não tira a bunda de casa, não vai no estádio lá gritar, ver jogo, não sei o quê, em casa fica reclamando de tudo. Esse eu não levo em consideração. Twitter é a sala do desabafo. Desabafo só por negativo. Nunca não, é toque. É tipo gritar na almofada. E eu tô falando uma coisa que eu não tenho Twitter não, hein? Mas é só de escutar os outros falando sobre isso, me dá até arrepio. É isso, eu acho que o Palmeiras tá numa linha... Mas a gente está concordando. Eu acho que a manifestação do torcedor de estádio... vocês concordaram? Não, porque eu quero saber mais da fofoca. Se eu ficar brigada, eu não vou saber o final. Ela quer saber as fofocas. Porque se eu ficar brigada, o final eu não vou... Aí não vai saber de tudo. Foi bem na hora do Felipe Luiz, ele estava falando... a gente criou uma discussão? Porque a gente estava falando do elenco do Palmeiras. Né? Elenco barra time. Saber a diferença do elenco, você discordou de alguma coisa em relação ao Flamengo. É porque a minha discordância está no seguinte ponto. Para mim, análise de time, análise de torcida. E aí, torcida de estádio também. Análise de time passa muito pelo que é apresentado no campo. Sim. Por parte do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo não aceita vencer. O torcedor do Flamengo quer espetáculo todo jogo. O torcedor do Palmeiras, e talvez até por esse novo parâmetro... Porque há um marco, né? Acho que o Flamengo de 19 traz um estilo diferente do futebol recente. E isso arrebentou com vários anos após isso. Isso é DNA, da maneira como os clubes construíram a sua história, da maneira como os clubes construíram seus títulos antigamente. Exato. O Palmeiras é um time que construiu a história com as academias, com futebol muito bem jogado, com muitos craques. Então, também tem um perfil de torcedor que gosta do futebol bem jogado, que gosta do espetáculo. O Flamengo é a mesma coisa, o título do Zico, aquela época áurea de campeão da Libertadores, campeão mundial, os caras jogavam, passeavam, né? Desfilavam em campo. Então isso vai se construindo uma torcida, perfil de torcida, de como se ganha. A mesma coisa no Cruzeiro. O Cruzeiro foi também, o DNA do torcedor, é um torcedor, eu falo que lá no Cruzeiro, cara, você pode dar carrinho, o torcedor gosta do cara que dá carrinho, mas levantou a cabeça, fez um cruzamento por trás do gol, malandro, tu vai ser vaiado. Tem torcedor que não, que adora. O lateral que dá porrada, que dá carrinho, ele pode ir na linha do fundo 200 chama o torcedor pra vir 200 vezes, 200 vezes cruzar por trás do gol. O cara vai ser amado. E em determinadas torcidas, não. Então, você tem que entender. E o torcedor do Palmeiras, ele gosta do espetáculo também. Ele foi criado assim, o avô... Só que é um outro espetáculo. O avô vai falar assim, mas eu vi o Ademir da Guia jogar pro Netinho, eu vi o Paulo Nunes jogando com o Rivaldo, com o Djalminha, eu vi o Alex jogar, e o cara quer ver a mesma coisa que a história que o avô conta. E em outros, o Grêmio tinha uma torcida que mudou um pouquinho o perfil agora, né? Da maneira como ganhou a Libertadores em 2017 jogando bola. Mas o resto, malandro, era os caras dando porrada lá atrás, Paulo Nunes cruzando pro Jardel. Então, malandro, quando eu fui pro Grêmio, os caras falaram, Roger, o que tu veio fazer aqui? Tu não dá um carrinho, tu não dá uma porrada, tu não... Eu falei, vim jogar futebol. Deu muito certo. Mas, no treino. Cara, muita gente falou, o torcedor não vai gostar de você, tu não dá uma porrada, tu não dá um carrinho, tu não briga dentro de campo assim, essas brigas de dar peitada um no outro.
torcedor não vai gostar de você. Graças a Deus gostaram, consegui jogar bem lá e gostaram. Alguma coisinha tu deve ter feito certo. Mas perfil. O torcedor do Grêmio não era esse? DNA, exatamente. Gostava de que sair sangue. E o torcedor do Grêmio aí eu falava o seguinte, Paulinho sabe. Sobre isso. Paulinho sabe qual eram as fotos do vestiário do Grêmio, da sala de aquecimento? Alguém sangrando. O Hugo de Leão sangrando, o André Catimba, era Catimba? Aquele caindo e quebrando o ombro, o outro com a canela rasgada. Eram os pôsteres da sala de aquecimento Jogos mortais. Então, daí você tira o DNA de um torcedor, né? Fala, porra, aqui eu vou ter que sair sangrando todo o jogo. Tá, então, galera, a imprensa desesperada com o Verdão já garantindo, então já tá garantidaço aí como melhor campanha da competição até a semifinal, até a final. O Palmeiras joga aí todas em casa. Lembrando, a final é em jogo único, então passou aí para a final, a gente vai ter que decidir no campo que a Conmebol, né, decidir aí no campo que a Conmebol colocar aí como grande decisão para a Pai. Que me esqueci agora, inclusive, hein? Me esqueci qual foi o campo decidido para Conmebol esse ano para a final. Aproveita para me falar se você concorda com o Paulo Nunes, hein? Concorda com o Paulo Nunes aí ou não? Coloca para mim no comentário qual foi o campo escolhido pela Conmebol, que me fugiu aqui agora. Me lembra aí, refresca a memória aí. Vamos lá, galera. Vejo você no próximo vídeo. Avante palestra.